E estamos começando mais uma série de aulas aqui no canal Ciência TV. Essa primeira aula sobre ondulatória, vamos começar hoje a discutir um pouquinho sobre ondas. Essa imagem maravilhosa que você está vendo aí em Mavericks, uma praia aí bem dos surfistas mesmo, ondas gigantes, enormes lá. Muita gente gostaria de surfar lá. A gente vai ter que começar a entender um pouquinho mais a respeito do que são ondas, né? Então tudo que a gente viu no ensino médio, a gente vai brincar, fazer uns detalhezinhos um pouco maiores, discutir mais algumas coisinhas, entender de fato toda essa ideia de ondulatória, certo? Vamos das ondas, velocidade, comprimento de onda, frequência, enfim, um monte de coisa. Nessa primeira aula, bem introdução, né? Bem introdução. A gente vai ver o que é uma onda, qual é a definição dela, qual é a estrutura de uma onda, para na aula seguinte, na aula 11.2, a gente começar a discutir classificação de ondas, certo? E aí daí pra frente a gente vai avançando um pouquinho mais, um pouquinho a cada dia, ok? Então hoje, qual que é o objetivo dessa aula? Entender o conceito de uma onda, né? E qual que é a estrutura dela, porque isso vai ser muito importante para as próximas aulas. Legal? Vamos começar então? Vou tirar essa ondinha daqui, né? Vamos começar a pegar espaço. Então, primeira coisa, vamos tentar definir o que é onda. Como que a gente gera uma onda? A gente vai gerar uma onda quando a gente fizer criar uma perturbação no espaço, certo? Então, no espaço não, no meio, né? Porque na verdade o espaço não vai dizer muita coisa pra gente. Então, o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação no meio, e essa perturbação, essa que vai se propagar na forma de uma onda, ela tem uma característica. Ela somente transporta energia. Ela não transporta matéria. Ok? Isso é muito importante de separar. Então, eu costumo falar o seguinte, né? Ainda mais eu que moro aqui numa cidade litorânea, aqui em Santos, no estado de São Paulo. A gente tem muito surfista aqui, às vezes para dar aula fica um pouco mais fácil, porque a gente sabe, né, tá no nosso dia a dia, já é um pouco diferente quem tá um pouco mais pro interior do país aí, né. Então eu vou trazer uma imagem, talvez para ilustrar um pouco melhor essa ideia de que ela só transporta energia, ela não transporta matéria. Essa imagem aqui, você tem dois surfistas na praia, não é aqui em Santos, ok? E esses dois surfistas, eles estão esperando uma onda. Então, os surfistas, normalmente, eles esperam uma onda sentado na prancha. E você está vendo aqui algumas ondas passando. Temos pelo menos 4 visualmente fáceis, né? Temos essa primeira onda aqui, ó. Tá? Essa primeira. Temos uma onda passando aqui, que a menina está bem em cima dela, a gente vai começar a definir o que significa esse bem em cima. Tem uma outra onda chegando por aqui, e tem mais uma que atrás, dá para começar a ver a formaçãozinha dela por aqui, ok? E repare uma coisa, conforme a onda está passando, o surfista ele fica parado, ele somente sobe e desce, tá? Então a onda passa e não leva ele para frente. Tá? É diferente de quando a gente está pensando num cara, numa pessoa surfando a onda. Ele teve que remar para entrar na onda, ou seja, ele teve que pegar a mesma velocidade para depois ela poder impulsioná-lo. Aí a onda estoura, ela perde essa conformação que a gente tem inicial de onda, tá? Ela perde toda a estabilidade dela e vai começar a transportar matéria. Perfeito? Tá? Então, esses surfistas aqui, ou se fosse uma boia em alto mar, o que aconteceria com essa boia? Exceto pelo fato da correnteza, que é o que desloca, né, o movimento inteiro da água como um todo, se a gente tirar isso de lado e deixar somente a ideia de onda, o surfista simplesmente ele vai, quando passar a onda, subir e descer. Ele não se desloca lateralmente, ele não vai ser carregado pela onda. Isso é o que demonstra pra gente que uma onda só transporta energia e não transporta matéria, ok? E essa ideia de transportar energia, como que funciona, né? A gente sempre tenta tornar as coisas um pouco mais claras com algumas analogias, algum exemplo. Eu uso o seguinte exemplo, imagina que você está andando, a gente tem aquela mania, né, às vezes pegar uma pedrinha e jogar na água, jogar uma pedrinha na piscina, joga alguma coisa na piscina, ou uma lagoa, sei lá, alguma coisa do tipo. Quando você joga essa pedrinha, ela bate na água e ela vai formar uma onda, essa onda vai se propagando. E aonde está a relação de energia aí? Vamos lembrar, retomar, que até as aulas do canal mesmo, né? Se você está segurando uma pedra, você buscou, você tirou ela do chão e levantou ela até a sua altura, a altura do seu ombro, por exemplo, você acumulou uma forma de energia aí que a gente chama de energia potencial gravitacional. E quando você lança essa pedrinha, ela vai caindo. Conforme ela vai caindo, né, essa energia potencial gravitacional está sendo convertida em energia cinética. No momento em que essa pedrinha tocou a água, a pergunta que fica pra gente responder é a seguinte: o que aconteceu com essa energia? Aonde que ela foi parar, né? Parte saiu na forma de energia sonora, que a gente sabe que a energia não se cria nem se destrói, ela vai se transformar. Então uma parte dessa energia vai sair na forma de som, certo? De energia sonora, porque faz o barulhinho do bluk, correto? Uma parte dela vai ser do atrito com a própria água, e uma parte dela vai ser a própria onda. Então a onda está pegando esse resquício de energia e está transportando, dissipando essa energia através da propagação dela, certo?
para evitar que a gente destrua energia, que é um conceito que a gente sabe que não existe. A gente não pode criar nem destruir energia, essa é a primeira lei da termodinâmica. Perfeito? Então, esse é o conceito de onda, uma perturbação no espaço, né? Uma perturbação no meio, né? E essa perturbação transporta somente energia, ok? Deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar aqui para passar uma borracha, que eu fiz um risco uma hora e ficou bem por cima, ok? Então, uma perturbação no espaço em que transporta apenas energia, não transporta matéria. Ficou um quezinho a mais aqui, me perdoe agora que eu estou vendo, ok? Então, essa é a definição. Agora a gente vai tentar entender a estrutura de uma onda. A gente vai começar a perceber como que é cada pontinho da onda. Para isso eu vou trazer mais uma imagem aqui. Eu tenho aqui, não é uma onda, são várias ondas. A gente vai começar a perceber isso e eu já deixei algumas coisas indicadas. Primeira coisa, essa linha aqui amarela, né? Ela é só uma linha de referência, tá? Então eu vou deixar anotadinho aqui, linha de referência. Perfeito? Para a gente ter uma relação um pouquinho melhor aí, conseguir identificar algumas coisas melhores dela. Bom, o que a gente vai ter numa onda também, tá? Bom, vamos ter a parte de cima de uma onda, né? Até isso é um vocabulário que o próprio surfista usa. Nós chamamos de crista. Então a parte de cima de uma onda vai ser chamada de crista da onda. Em contraposição, lá do lado de baixo, que seria essa aqui, a parte mais inferior da crista, da onda, perdão, vai se chamar vale de uma onda. Perfeito? Tá? Então, parte de cima, crista, parte de baixo, vale. Bom, a altura de uma onda, ou seja, se a gente pegar essa linha aqui de referência e for até a crista ou for até o vale, então essa altura aqui, que a gente vai marcar aqui, a gente vai chamar de amplitude da onda. Tá? Então, amplitude. Só para a gente começar a ter uma noção, todo mundo sabe que quando você sintoniza uma rádio, tem dois tipos de rádio, rádio AM e FM. Então, o que significa a rádio AM? O que significa esse AM? Significa amplitude modulada. O que a rádio vai estar modulando para emitir o sinal de rádio, nesse caso, é a altura dessa onda, ok? É a amplitude dela. Diferente da FM, cuja a FM significa frequência modulada, perfeito? Tá? Então a gente vai modular a frequência e a gente vai entender logo nas próximas aulas o que é frequência, e para você entender melhor o que é frequência, eu vou te trazer um software bem especial que vai ajudar bastante a gente entender esse conceito, ok? Bom, agora vem a parte tanto às vezes quanto chata, vai depender do quanto você consegue abstrair algumas coisas, eu vou tentar ser o mais claro possível aqui. O que é uma onda? Uma onda, na verdade, ela é uma circunferência completa. Então eu vou desenhar uma circunferência aqui pra gente, perfeito? Vou trazer essa circunferência aqui do cantinho, tá? Ó. Então, uma onda seria essa circunferência completa. Acontece que essa circunferência aqui, o que a gente vai imaginar? Eu quero que você imagine o seguinte, eu vou até mudar a cor da caneta aqui, ó. Eu quero imaginar que é o seguinte, você vai cortar, imagina isso aqui é uma corda, um barbante circular, e a gente vai cortar esse barbante aqui, certo? E eu vou rebater, então, esta parte toda aqui, ó, essa parte de baixo, nós vamos rebater ela pra cá, ó, de forma que isso aqui ficasse assim. Então, eu saio daqui e a parte de baixo vai estar aqui, entendeu? Né? Aqui na parte de baixo. Então, nós teremos uma parte de cima completa, com uma parte de baixo completa, né? E esse ponto estaria aqui, ok? Essa é a ideia. Então, uma onda completa é uma circunferência completa, ou seja, uma parte de cima inteira e uma parte de baixo inteira. O que a gente tem então? Uma onda aqui, uma única onda, seria eu sair daqui, percorrer essa parte inteira de cima e percorrer essa parte de baixo inteira. Então, daqui, ó, desse ponto, deixa eu trazer aqui pra gente só uma coisinha, deixa eu trazer isso aqui pra cima, vai ficar um pouquinho melhor. Aqui, dessa parte até aqui, nós teríamos uma onda. Perfeito? Tá? Se eu deslocar esse ponto até esta parte de cima aqui, se eu andar esse tanto aqui, ó, isso tudo aqui, eu tenho que deslocar esse ponto daqui para cá, perfeito? E aí então eu tenho que uma onda, o que passa a ser mais fácil para a gente identificar? É a distância que existe entre esse ponto, que a gente chama de crista, até a outra crista. Então, comprimento de onda
certo? É a distância entre duas cristas consecutivas. E para ficar melhor, né, porque escrever comprimento de onda, que eu vou escrever aqui para você, mas vai ser só uma única vez, ó. Comprimento de onda. Esse comprimento de onda, a gente sempre vai medir ele em metros, ok? Só que escrever comprimento de onda toda hora é meio complicado, é longo, uma palavra longa, um termo longo, né? Então a gente vai substituir esse termo todo pela letra grega lambda. Perfeito? Tá? Então, essa letra grega lambda significa comprimento de onda. Então a gente pode olhar para esta imagem aqui e tentar entender quantas ondas tem aqui. Lembrando, uma onda é uma parte inteira de cima e uma parte inteira de baixo, ou seja, um ciclo completo. Então, daqui uma parte de cima, eu vou mudar a cor aqui para a gente começar a pintar. Ó. Eu tenho uma parte de cima completa e uma parte de baixo completa. Então, isso daqui é uma onda. E aqui, então, você já ter percebido, né? Eu vou mudar aqui um pouquinho para outra cor. Eu tenho uma outra parte de cima aqui e uma outra parte de baixo aqui. Então, nesse caso, essa nossa figura possui duas ondas inteiras. E se eu te dissesse, portanto, que a distância daqui até aqui, vamos pegar aqui uma reta, se essa distância daqui até... Opa! Vou pegar uma retinha bonitinha, vai. Daqui até aqui, ó. Se essa distância, por exemplo, se eu te falasse que ela vale 10 metros e te perguntasse qual é o comprimento de onda, bom, se são 10 metros e nós temos duas ondas, uma única onda estaria aqui no meio. Portanto, o nosso comprimento de onda seria igual a 5 metros. Perfeito? Então, quando você olha no mar, você vê... Vamos voltar naquela imagem? Olha como que é fácil, qual é a ideia. Deixa eu jogar ela aqui para cima para não ficar atrapalhando. Olha como que é fácil. Essa aqui é uma onda, essa aqui é outra, essa aqui é outra, eu tenho uma se formando aqui. A distância entre essa parte de cima, que agora a gente já sabe que o nome dela é crista, e essa parte de cima aqui, cujo nome também é crista, a distância entre elas, se nós tivéssemos uma fita métrica e medíssemos, isso aqui é o comprimento de onda. Então eu tenho um comprimento de onda aqui. Beleza? Certo? Então o que a gente já sabe? A gente já sabe o que é uma onda, e eu vou deixar bem claro, onda é uma perturbação no meio, e a gente vai discutir na próxima aula quais são esses meios. E essa perturbação nesse meio transporta apenas energia, não transporta matéria, a exemplo dessa imagem que o surfista sobe e desce, ou de uma boia no fundo do mar, perfeito? Então essa é a definição. E temos também a estrutura de uma onda, que é isso que nós acabamos de discutir. Crista é a parte de cima, vale é a parte mais baixa da onda, comprimento de onda é um ciclo completo, portanto uma parte de inteira em cima é uma parte de baixo inteira também, ok? Amplitude é o valor, é o tamanho desta altura aqui, tá? Da crista e do vale, que são os mesmos valores, perfeito? Baseados numa linha de referência que eu criei aqui, ok? Tudo bem? Então na próxima aula a gente vai voltar e vai começar a discutir um pouquinho a respeito, tá? Da classificação de ondas. Como que a gente pode classificar? Perfeito? Tá? Só para encerrar aqui, gostaria de lembrar que a partir de agora, todas as nossas aulas de física e de outros conteúdos, que agora, no período de dezembro agora de 2013 para 2014, né? Então dezembro, janeiro de 2014, começamos a gravar outras matérias, começamos a gravar aulas de química, aulas de biologia, começamos com genética, e aulas para professores também que querem usar tecnologia em sala de aula. Para isso a gente resolveu reorganizar um pouquinho o nosso canal do YouTube, então não tem problema nenhum, tudo que está no canal do YouTube também está aqui nesse nosso novo sistema, cujo endereço é cientiatvbr.futurecom.com.br. Aqui nesse menuzinho, ó, você vai encontrar todas as aulas bem organizadas, então aulas para professores, tem 16 até o momento, e todos os nossos temas separadinhos, lembrando que esses valores estão crescendo cada dia mais. No momento que eu estou gravando essa aula, nós temos já 88, com mais uma que é essa que está sendo gravada, 89 aulas disponíveis aí pra gente. Se você achou que esse trabalho é legal, que vale a pena, que te ajuda aí a compreender um pouquinho não só da disciplina de física, ou dos conteúdos da escola normal, mas se você, por exemplo, tem alguém que é professor e gosta disso, acha que vale a pena apoiar essa ideia, nós temos aqui um cantinho, patrocina essa ideia, que você pode fazer uma colaboração, uma doação no valor que você achar necessário, que você achar correto para o site, ok?
doação que pode ser feita por cartão de crédito, da forma que você achar melhor. Perfeito? Então na próxima aula a gente volta a discutir um pouquinho mais sobre ondas, classificação de ondas, e eu te vejo lá. Um grande beijo, um grande abraço. Fui!